Não tem futebol para levar essa Libertadores, né, gente? Passou longe ali. O que aconteceu com o Corinthians? Olha, hein? o Chico tinha razão, era jogo para 7-0 mesmo. Só que do outro time, né? Tinha toda razão. Agora, pelo amor de Deus, foi um baita papelão no Corinthians. Mais um em Libertadores, né? O Corinthians tem várias histórias de papelões em Libertadores. E esse foi mais um. Pô, como é que você empata com o juvenil do Always Red? Como é que você joga com o Always Red 2 vezes e faz 1 ponto? É um absurdo, não tem o menor sentido isso. É claro que o Corinthians criou bastante, teve aí, olhando bem pragmaticamente, o goleiro fez grande defesa, e foi legal que na entrevista do Vitor Pereira, ele admitiu que errou em algumas coisas, e inclusive posicionamento do Renato Augusto, que ele colocou muito pela direita e o William muito pela esquerda, não vai fazer mais isso, ele achou que não funcionou como se esperava, então você viu como experiência, mas custou caro, né? Podia ter dado uma sorte um pouquinho melhor na definição dos potes. A gente pegou um adversário forte e vai decidir fora de casa. Então, o Flávio tem razão, né? Ele vem aqui, ele sempre vem aqui e fala do Corinthians na Libertadores, mas ele tem razão. Porque ontem foi nota 0 para o técnico, foi nota 0 para os jogadores, só teve 10 a torcida corintiana. A torcida corintiana é isso, lotou lá, você fala, vou gastar dinheiro para ver esse Corinthians aí, tranquilo, tal, vai se classificar. Não, a torcida foi lá, fez o papel dela, o time decepcionou e o técnico também decepcionou. Não é? Essa ideia do Vitor Pereira, ela é muito bonita. Não, vamos rodar os jogadores, né? O Corinthians não tem o time B para você rodar. Isso é uma realidade. Eu nem sei se tem o time A, porque o time A é envelhecido. O time A é envelhecido, pô. Os caras têm que ficar no formal. Será que ele vai preservar também os jogadores contra o Boca, pensando contra o Flamengo? O jogo de ontem valia a classificação, cara. Então, se você tem os jogadores mais experientes que estão cansados, se você quer poupá-los num jogo como esse, começasse com o William, com o Renato Augusto, com o Jô, liquida a fatura no primeiro tempo, você liquida a fatura no primeiro tempo e descansa os caras. Não, ele deixa os caras no banco e põe esses caras quando o navio tá afundando e fala, vai lá, vai ter um desgaste muito grande, teve um desgaste... A batata tá assando, né? Então, há esse erro e o português tem que rever isso. E entender que esse elenco dele não é um elenco para fazer tanto giro. Ou então focar numa única competição. Porque você fica pulando para lá e para cá, cada hora é um time, é uma bagunça esse Corinthians, e o português errou, nota 0 para ele, nota 0 para o Corinthians. O Corinthians não tem time B. Não tem time B e não sei se tem time A. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, foi uma longa, mas muito boa entrevista do técnico do Corinthians lá no CT Joaquim Grava. Ele não pôde ficar no banco de reservas contra o Always Ready, então ele resolveu falar com a imprensa hoje. É interessante destacar alguns pontos, né? Vitor Pereira, por exemplo, disse que o Corinthians não pode temer nenhum adversário, não viu problema nenhum de ter que encarar o Boca agora. Para ele é trabalhar, encarar, jogar. Diz que o Corinthians não pode temer ninguém. Mas, por outro lado, reconheceu alguns problemas, aí como disse o Flávio, reconheceu que alguns experimentos não deram certo, inclusive deve abandonar a linha de 3, o Corinthians vai voltar a jogar com o seu 4-3-3, ele acha que essa alternância do sistema atrapalhou o rendimento do time nos últimos jogos. Ele falou também que não vai vender ilusões, então ele usou esse termo quando foi falar do elenco do Corinthians, ele reconheceu que para ele o Corinthians tem um elenco abaixo de alguns de seus concorrentes, sim, e para ele o grande problema ontem não foi a escalação. Ele voltou a bater na tese de que ele não poderia escalar ali, em tese, os melhores, e disse que o grande problema do Corinthians foi a eficácia. O Corinthians teve 13 oportunidades claras de gol, fez só 1, e para ele, para Vitor Pereira, foi esse o grande problema de ontem e nada mais. Mas antes de começar a entrevista coletiva, o Vitor Pereira pediu a palavra para fazer um pronunciamento. E aí ele foi se explicar sobre a declaração que ele deu quando ele disse que trocaria o Corinthians pelo Liverpool, vocês lembram bem disso? Então o Vitor Pereira hoje se explicou melhor sobre aquilo lá. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu queria abordar aquela minha infeliz expressão ao Liverpool para tentar explicar porque eu percebi que depois em casa, eu ouvir as minhas palavras, que não fui feliz ao expressar aquilo que pretendia. Porquê? Porque muitas vezes nós aqui, à frente das câmaras, muitas vezes estamos em determinado... queremos expressar determinada coisa, o que é que eu queria dizer naquela altura. Eu interrompi o raciocínio, um raciocínio que estava cá dentro, para eu dizer, e depois interrompi,
porque já estava outra coisa, entretanto já tinha outra coisa para dizer e fechei, e como quebrei o raciocínio a meio, aquilo ficou assim meio no ar e ficou esquisito, e eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa a quem ofendi. Agora, o Corinthians é um grande clube, um clube com uma história fantástica, um clube que me trata bem, que me tratou bem desde o primeiro dia, que me faz sentir em família, portanto, nunca na minha vida eu seria desrespeitoso com o clube. Bom, tá aí a explicação do Vitor Pereira e eu quero, antes de entregar para vocês, dar uma informação aqui. O Corinthians protocolou ali uma reclamação, formalizou a reclamação contra os atos racistas que aconteceram lá na Bombonera. A Conmebol já tinha punido o Boca Juniors por causa dos atos racistas aqui em Itaquera. Só que agora o Código Disciplinar mudou e é grande, Michele, é grande a tendência do Boca Juniors ser punido para o jogo das oitavas de final, podendo jogar sem torcida na Bombonera contra o Corinthians ou pelo menos com alguns setores da Bombonera sem torcida. Então é um Corinthians que vai insistir nisso, a Conmebol prometeu endurecer e o Corinthians pode acabar se dando bem nessa, né? Certo. Bom, e aí, ele fez bem em se explicar sobre essa questão do Liverpool, não? Ele tem que se explicar sobre outras coisas, sobre a escalação do time, né? Mas o que vocês acharam? É exotismo, né? Isso aí é mimimi. Gente do céu, sabe quem trocaria o Corinthians pelo Liverpool? Todo mundo. Até o Duílio. Infelizmente. Até o Duílio. Mas ele não tem currículo para ser técnico do Liverpool. Não. Então fique quieto. Porque essa portuguesada que chegou, me desculpe, essa portuguesada que chegou aí, ó, o Vitor Pereira, E ele tá, hein? o Jorge Jesus, o Abel e o Paulo Souza. Hoje, o Vitor Pereira, o Corinthians é o maior clube que ele dirigiu. O Abel, o Palmeiras é o maior clube que ele dirigiu na carreira. Isso, tá? O Jesus, o maior clube que esse português dirigiu foi o Flamengo. E o Souza, que está no Flamengo, né? O maior clube que ele dirigiu foi o Flamengo. Esses caras estão no Brasil, não tem que pensar em Liverpool. Você vai numa coletiva do Corinthians, não tem que pensar no Liverpool. Tá certo. Essa é a questão. Porque o Corinthians, pô, é muito maior que você, Vitor Pereira. E eu gosto de você. Sua coletiva hoje foi legal. Achei legal você se desculpar. Tá? Você Ele tem que estar foi focado sincero. no Corinthians. Ele foi Não sincero. pode gastar a coletiva de hoje para falar de Liverpool, meu amigo. Tem que falar por que o Corinthians não se classificou para a Libertadores em primeiro lugar do grupo contra um sub-15 Você carmou? de um time fraco. Carmou? É que não dá. Carmou? É que esses portugueses estão vindo aí, os técnicos portugueses, nada contra a colônia maravilhosa portuguesa. Esses caras estão vindo aqui, pô, eles dirigiram quem? O Vitor Pereira dirigiu quem de grande? Fala para mim. O Corinthians é o maior que ele dirigiu. Ele tem que agradecer o Corinthians. É, né? O Abel tem que agradecer o Palmeiras. O Abel, com certeza. Tem que agradecer. Então, o Vitor Pereira, você acha que não? Mas o senhor pode O falar. Corinthians o senhor tá implorou pensando. para ele vir para cá. Ele tem um currículo bom, não para dirigir time, para dirigir o Liverpool. O Liverpool é outra Isso. parada. O técnico do Liverpool é o Klopp. Agora, achar que o técnico, ou qualquer um, se convidar o Duílio Monteiro para ser presidente do Liverpool, ele deixa o Corinthians e vai para o Liverpool. O Cássio vai, o Fábio Santos vai, o assessor de imprensa vai. Não tem que falar todo isso na mundo coletiva, vai. então que ele vá pro Todo Liverpool. mundo vai. Mas não Então, tem capacidade isso pra aí ser é técnico do mimimi. Liverpool. Isso aí é mimimi. Os caras, ele falou do livro, trocou o Corinthians pelo Liverpool. Qualquer um trocaria. Agora, óbvio... Mas como é que ele vai trocar se mas ele não tem capacidade Mas ele pra ser? mesmo O disse, currículo eu dele não gostaria... permite. Ele disse, eu gostaria de ser técnico do Liverpool, mas eu não consigo. Mas então, na coletiva do Corinthians, não fala do Liverpool, Você velho. lembra por que Ele foi tem isso? que se preocupar com o Boca. Você lembra por que foi isso? Ah. Foi porque o Roger Guedes Tá. disse que queria jogar não sei em que posição. Ele falou, eu também gostaria de treinar o Liverpool, mas eu não consigo. Nós vamos falar, eu sei que o Salazar daqui a pouco vai voltar sobre o Roger Guedes, aí a gente vai falar. E eu vou cobrar o português de novo sobre o Roger Guedes. Imagina, Hoje a batata vai assar. Eu vou Porque cobrar, sou- eu vou fez cobrar a nada. torcida que você deu nota 10, Ah. que ficou enchendo o saco pedindo pra botar o Roger Guedes e ele entrou com sono, parecia uma cadeira. Então no nós campo. vamos chegar no É. Roger Guedes. Nós vamos chegar no Roger Guedes. Bom, agora...